Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima. Estamos tratando do Sermão da Montanha. Aqui agora nós vamos falar o que está registrado em Lucas, capítulo 6, versículo 39 a 42, onde Jesus apresenta a parábola do cego e guia de outro cego. Que este estudo possa lhe abençoar. Vamos lá? Lucas, capítulo 6, versículo 39. E disse-lhe também uma parábola. Acaso pode o cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Uma parábola. Um provérbio ou semelhança. Jesus às vezes usava parábolas quando sabia que declarações claras e abertas inflamariam demais as paixões de seus ouvintes. Acaso pode o cego guiar outro cego? Parece ter sido esse um provérbio geral, e significa que um homem não pode ensinar o que não entende. Isso é estritamente verdadeiro em questões espirituais. Um homem que não é iluminado do alto é totalmente capaz de julgar a respeito das coisas espirituais e totalmente inadequado para ser um guia para os outros. É possível que uma pessoa envolvida pelas mais densas trevas ouse julgar o estado dos outros, ou tente levá-los àquele caminho do qual é totalmente ignorante. Se ele o fizer, não deve ser o seu julgamento imprudente e o seu ensinamento loucura, e ele não põe em perigo sua própria alma e corre risco de cair no fosso da perdição, junto com os alvos infelizes da sua instrução religiosa? O cego. Essa expressão faz referência aos mestres que não conseguem saber para onde vão e são incapazes de liderar os outros. Jesus estava advertindo acerca da arrogância. Discute-se nesse trecho se Jesus estava aludindo aos fariseus ou simplesmente alertando seus discípulos a respeito dessas perigosas atitudes. O foco nas ações dos discípulos sugere essa última hipótese, embora a observação também se aplique aos mestres que conflitavam com Jesus. Não cairão ambos no buraco. Essa expressão adverte contra os perigos de assumir a liderança espiritual, conforme registrado em Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, porque sabeis que receberemos um julgamento mais rigoroso. Só aquele que anda na luz de Cristo pode evitar os abismos do erro e guiar a pecadores e imaturos. Versículo 40. O discípulo não está acima do mestre, mas todo aquele que estiver completamente capacitado será como seu mestre. O discípulo não está acima do mestre. O aluno não está acima do seu professor, não sabe mais e não deve esperar se sair melhor. Parece ter sido dito para mostrar a eles que não esperavam que seus discípulos fossem além deles em realizações, que se fossem cegos, seus seguidores também seriam, e que, portanto, era importante que eles entendessem completamente as doutrinas do Evangelho, e não fossem líderes cegos dos cegos. Isso também significa que a comunidade de discípulos não deve aceitar nenhum guia que quer que seja mais do que Jesus, especialmente se deixar de lado o amor ao próximo e aos inimigos, que Jesus ensinou e, principalmente, praticou. Todo aquele que estiver completamente capacitado. A palavra traduzida como completamente capacitado significa, às vezes, reparar ou consertar. Portanto, significa crescer em um sentido moral e tornar-se completo, ou maduro, ou pleno. Aqui significa, evidentemente, minuciosamente instruído, ou informado, conforme temos na 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, para que o homem de Deus seja completo, plenamente instruído para toda boa obra. Todo aquele que é completamente instruído nas coisas divinas, que tem seu coração unido a Deus, cujos temperamentos e paixões desordenados são purificados e restaurados à harmonia e ordem, todo aquele que tem em si a mente que estava em Cristo, embora não possa estar acima, ainda será como seu professor, santo, inofensivo, imaculado e separado dos pecadores. Será como seu mestre. No antigo judaísmo, o objetivo do treinamento de um discípulo era torná-lo um professor competente, ou rabino, por direito próprio. Por definição, um discípulo não tinha mais conhecimento sobre a lei do que seu professor. Versículo 41. E por que tu prestas atenção no cisco que está no olho do teu irmão, e não enxergas a trave que está no teu próprio olho? E por que tu prestas atenção no cisco? Não sejais como os discípulos dos fariseus, censurando os outros e não se reparando, seria o que Jesus estaria dizendo aqui. A palavra aqui usada exprime atenção e observação prolongadas. A consideração cuidadosa de nossas falhas
deve preceder a atenção às fraquezas dos outros. Cisco. O cisco, o argueiro, que representa um pequeno defeito moral em alguém, está em contraste com a trave, que diz respeito a uma grande transgressão cometida por aquele que faz a crítica. Teu irmão. O irmão é a pessoa, homem ou mulher, que também segue a Cristo. Não enxergues a trave que está no teu próprio olho? Jesus não quer dizer que devemos ignorar os erros, mas não devemos estar tão preocupados com os pecados dos outros a ponto de ignorar os nossos. Frequentemente, racionalizamos nossos pecados apontando os mesmos erros nos outros. Que tipo de sujeira nos olhos dos outros são mais fáceis de criticar? Se lembrarmos de nossas próprias traves quando sentimos vontade de criticar, iremos descobrir que temos menos a dizer. Versículo 42. Ou como pode dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho? Se tu mesmo não prestas a atenção na trave que está no teu olho, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Hipócrita. Não devemos ter tanto medo do rótulo de hipócritas a ponto de ficarmos parados na nossa vida cristã, escondendo nossa fé e não fazendo nenhuma tentativa de crescer. Uma pessoa que tenta fazer o que é certo, mas frequentemente falha, não é hipócrita. Tampouco são aqueles que cumprem seu dever, mesmo quando não têm vontade de cumpri-lo. Frequentemente, é necessário e bom deixar de lado nossos desejos para fazer o que precisa ser feito. Não é hipocrisia ser fraco na fé. Um hipócrita é uma pessoa que adota um comportamento religioso apenas para obter atenção, aprovação ou admiração dos outros. O que chama a atenção aqui é essa frase que Jesus disse: Então verás bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Não se pode simplesmente fechar os olhos para o cisco que está no olho de um irmão ou de uma irmã, conforme aprendemos também em Lucas capítulo 17, versículo 3. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Também vemos isso em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, restaurai ao tal com um espírito de mansidão, prestando atenção a ti mesmo, para que não sejas tentado também. Temos também esse ensino em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Assim como sabeis que, como um pai aos seus filhos, exortávamos, consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, para que andasseis de maneira digna diante de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Portanto, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como já fazeis. Tiago também registra isso, no capítulo 5, versículo 19 a 20, onde temos: Meus irmãos, se algum entre vós houvesse desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converteu um pecador do erro do seu caminho, salvará a sua alma da morte, e cobrirá uma multidão de pecados. Por outro lado, não é qualquer um que sabe tirar e pode tirar o cisco. Somente quem conhece bem a si mesmo, que sabe que seu olho tinha uma trave e não apenas um cisco, terá a necessária humildade para tirar o cisco do olho de alguém. Que esse ensino lhe tenha abençoado. Nos vemos no próximo. Até lá.